Nós falaremos agora sobre a flexão dos adjetivos, ou seja, sobre a possibilidade que essa classe gramatical tem de sofrer algum tipo de mudança, seja em gênero, número ou grau. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa flexão em número, ou seja, singular e plural. Mas antes de começarmos a falar das regras, das terminações dessa classe gramatical, nós vamos primeiramente dividir os adjetivos em dois grupos. O grupo do adjetivo simples ou dos adjetivos simples, que são aqueles formados por uma única palavra, por um único núcleo, e dos adjetivos compostos, que são aqueles formados por duas ou mais palavrinhas. Então, primeiramente, vamos ao plural dos adjetivos simples. Os adjetivos simples seguem as mesmas regras, ou seja, as mesmas terminações dos substantivos. Então, para nós passarmos os adjetivos para o plural, nós temos que observar a terminação dessas palavras. Quando nós pegamos, por exemplo, bonito, o adjetivo bonito, flexionando esse adjetivo para o feminino, eu simplesmente vou substituir a desinência, o pelo a. Agora, se eu pego o adjetivo veloz, terminação aqui, adjetivos terminados em Z, eu vou acrescentar o E e o S para transmitir essa ideia de plural. Adjetivos terminados em IU, eu vou substituir esse IU pela terminação EIS. Então, todos os adjetivos simples, quando forem flexionados para o plural, devem seguir as mesmas regras, as mesmas terminações dos substantivos simples. Já os adjetivos compostos, há duas formas diferentes de nós flexionarmos essas palavras. Primeiro, só o último elemento vai para o plural. Ou seja, se eu quero passar o adjetivo composto para o plural, eu tenho que ter em mente que somente o último elemento, ou seja, somente a última palavra vai para o plural. Olho castanho escuro. Passando isso aqui para o plural, olhos, né, substantivo, olhos castanho claros. Então percebam que na hora que eu fiz a flexão, que eu coloquei esse adjetivo para acompanhar o substantivo que está no plural, somente o último elemento foi flexionado, ou seja, somente o último elemento foi passado para o plural a fim de concordar com o substantivo. Do mesmo modo, acontece no segundo exemplo, clínica médico-cirúrgica, passando para o plural clínicas, médico permanece no masculino, porque somente o último elemento também flexiona, somente o último elemento pode flexionar em gênero, então vai ficar clínica médico-cirúrgicas. Então, nesse primeiro caso, somente o último elemento formador do adjetivo é que flexiona a fim de acompanhar, de concordar com o substantivo que ele está relacionado. Porém, se o último elemento for um substantivo, não há flexão, ou seja, o adjetivo permanece no singular, independente da palavra que o acompanha, independente dela estar ou não no plural. Observem o exemplo. Vestido verde-limão. O adjetivo composto formado por um adjetivo e o segundo elemento aqui, ó, é um substantivo, limão. Então, quando isso acontece, olha aqui, quando o último elemento é um substantivo, não há flexão, ou seja, esse adjetivo verde-limão, ele vai permanecer invariável. O que vai acontecer é a mudança somente do substantivo, vestidos verde-limão.
Do mesmo modo, carro amarelo ouro. Como o último elemento formador do adjetivo é um substantivo, permanece invariável. Então vai ficar carros amarelo ouro. Então esses são os dois casos, as duas regras de formação do plural desses adjetivos compostos. Há algumas particularidades, algumas exceções em relação a essa flexão dos adjetivos, essa flexão em número. No adjetivo surdo-mudo, além dele poder flexionar em gênero, masculino e feminino, ele também flexiona em número os dois elementos, ou seja, os dois podem ser passados para o plural. As duas palavras podem flexionar. Menino surdo-mudo, meninos surdos, mudos. Então, com esse adjetivo, eu tenho a possibilidade de duas flexões diferentes. Ele pode flexionar tanto em gênero, as duas palavras podem ser passadas para o feminino, quanto em número. No caso, os dois vão para o plural. Do mesmo modo que há uma exceção para o adjetivo surdo-mudo, os adjetivos azul marinho e azul celeste também apresentam aí alguma mudança, alguma particularidade. Enquanto que no primeiro caso os dois elementos variam, flexionam, nos adjetivos azul marinho e azul celeste, nenhum dos adjetivos sofre flexão, ou seja, eles só podem ser usados no singular. Se eu falo terno azul marinho, ternos azul marinho, permanece da mesma forma. Os dois adjetivos permanecem invariáveis, mesmo que o substantivo que eles estejam acompanhando estejam no plural.